Fui à igreja às 10 da noite e o padre revelou um segredo aterrorizante que mudou minha vida. A chuva caía em lâminas afiadas, cortando a escuridão da noite como um aviso sombrio. A cidade estava deserta, as ruas vazias, mas eu, um visitante solitário, sentia uma estranha atração por aquela igreja antiga ao final da praça. A luz fraca que escapava das janelas falava de um mistério aguardando ser desvendado. Cruzando as portas pesadas, um cheiro de incenso misturado com a umidade me atingiu em cheio. O silêncio era quase opressivo, um peso que paralisava os sentimentos. Somente o som distante de uma única vela queimando conseguia romper aquele manto de tranquilidade. O altar, iluminado por sombras dançantes, parecia guardar segredos ancestrais. No fundo da igreja, vi o padre, um homem que eu conhecia como um pilar da comunidade. Ele estava de joelhos, a cabeça baixa, como se estivesse lutando contra demônios invisíveis. Aproximando-me, um frio percorreu minha espinha. Algo não estava certo. O olhar dele, quando finalmente se ergueu, não carregava a serenidade esperada, mas sim um abismo de dor e desespero. Você não deveria estar aqui, ele sussurrou, a voz tremendo com um peso que quase me fez recuar. Ninguém deve saber o que eu estou prestes a revelar. O coração parecia querer saltar do meu peito. Uma sensação de urgência se instalou entre nós, como se o espaço estivesse prestes a se colapsar em uma revelação devastadora. Eu só queria rezar, murmurei, tentando esconder meu nervosismo. Mas ele não me deu atenção. Sua mente estava longe, perdida em sombras que não conseguia enxergar. Há coisas que estão além da fé, forças que manipulam o que nós sabemos. Dentro desta comunidade há mentiras que se escondem sob a superfície. Cada palavra trouxe um novo medo. A imagem do padre, um homem de fé inabalável, começou a se desfazer diante de mim. Ele parecia quebrado, vulnerável, e a igreja que deveria ser o refúgio parecia agora uma cela. Escolhas erradas, continuou ele, podem levar a fins horríveis. Há um grupo, conspiradores que se disfarçam como devotos. Eles querem silenciar a verdade, e eu sou o alvo. O ar ficou pesado com o peso de suas palavras. Como eu poderia acreditar em algo tão terrível sobre alguém que sempre respeitei? O padre olhou em volta, como se sentisse olhares grudados em nós, e sua voz se tornou um sussurro gelado. Se eles perceberem que estou te falando, ambos estaremos em perigo. A tensão era palpável. Um nó se formou na minha garganta. Perguntas fervilhavam em minha mente. Até onde eu iria para proteger os que amava? O que realmente estava em jogo naquela noite fatídica? Os olhos do padre se arregalaram e, de repente, a sensação de estar sendo observado tomou conta de mim. A chuva continuava a tamborilar do lado de fora, mas dentro um silêncio mortal reinava. Uma verdade indesejada estava prestes a emergir, e naquelas sombras o medo e a esperança se entrelaçavam de forma aterrorizante. Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Aí me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O ar na igreja estava carregado e o medo pulsava como um tambor em meu peito. O padre, com o olhar perdido, continuava, mas suas palavras agora eram um eco distante. Estranhamente, uma sombra se moveu na porta e meu coração parou. Era uma mulher vestida de preto, o capuz cobrindo seu rosto, exceto por uma franja dourada que escapava. Quando ela entrou, o silêncio se transformou em um sussurro inquietante. O padre tremeu. Você não deveria estar aqui, ele repetiu, mas desta vez havia um desespero em sua voz. A mulher aproximou-se devagar, e eu senti que cada passo dela era como um golpe no meu estômago. Eu procurava uma saída, mas as paredes da igreja pareciam se fechar. Você não pode esconder a verdade para sempre, padre, ela disse, a voz baixa, mas cortante como vidro. Meu corpo se enrijeceu. Conhecia aquela voz. O desespero tomou conta de mim, e a imagem do padre começou a oscilar. Quem é ela? Pensei, sentindo um arrepio correr pela minha coluna. Você se atreve a vir aqui? O padre gritou, levantando-se abruptamente, como um animal encurralado. Você não tem ideia do que está fazendo. A mulher parou e, em um movimento rápido, puxou o capuz para trás. Meu coração desabou. Era Clara, uma amiga de infância que havia desaparecido há anos. A mesma Clara que todos assumiram estar morta, perdida em um acidente. Mas ali estava ela, com os olhos castanhos ardendo de determinação e uma expressão que prometia revelações. Clara, é você? Gaguejei, as palavras mal saindo. O padre olhou para mim, confuso, como se eu estivesse invadindo um mundo que ele tentava proteger. Isso não fazia sentido. O que ela estava fazendo naquela igreja? E mais importante, por que ela parecia tão cheia de raiva? Eu voltei para acabar com isso, ela declarou, e sua voz se elevou, ecoando nas paredes frias. Você não sabe, mas tudo o que aconteceu tem a ver com ele. Ela apontou para o padre e eu sentia que uma bomba prestes a explodir estava prestes a ser revelada. O padre palideceu. Não fale assim. Você não entende o que está em jogo. Ele exclamou, claramente em pânico. Mas Clara avançava, e suas palavras saíram como facadas, afiadas e certeiras. Eu sei sobre o culto, sobre o que vocês fazem. Você não pode mais ocultar a verdade. A tensão era insuportável. A luz da vela tremulava, como se a própria igreja estivesse com medo do que ia acontecer. Eu sentia um nó na garganta ao ouvir aquelas palavras. O que ela queria dizer com culto? Rápido demais, um flash de lembranças atravessou minha mente. Conversas sussurradas,
olhares furtivos. Tudo ganhava um novo significado. O padre, um homem respeitado, um verdadeiro pilar da nossa comunidade, era parte disso. O pensamento era insuportável. Você não tem provas, ele gritou, tentando resgatar um pouco de controle. Mas não havia mais como voltar. A verdade nunca fica enterrada para sempre. Clara respondeu, e a certeza em sua voz me deixou em choque. Nesse momento, o estrondo veio do fundo da igreja, como se algo tivesse desmoronado. A porta se abriu com um estalo e figuras envoltas em sombras começaram a entrar. O pânico tomou conta de mim e qualquer vestígio de racionalidade se dissipou. O que aquilo significava? Estava tudo desmoronando à minha volta. A confiança, a fé, as mentiras. No meio da confusão, o olhar do padre se fixou em mim. Havia uma súplica misturada com liberdade em seu rosto. Você precisa escolher um lado, ele disse. E nessa fração de segundo, percebi que estava prestes a entrar em um jogo maior do que eu poderia imaginar. Um labirinto de decisões impossíveis. O que eu faria agora? O ar na igreja estava carregado e o medo pulsava como um tambor em meu peito. O padre, com um olhar perdido, olhava para mim e aquelas sombras avançavam ameaçadoras. Naquele instante percebi que Clara havia se transformado na chave de uma verdade obscura. Mas antes que pudéssemos entender a gravidade da situação, um estrondo abalou as paredes da igreja, como se a própria estrutura estivesse se desmoronando sob o peso da revelação. As sombras se aproximaram. Eu não conseguia distinguir seus rostos, mas sentia a maldade se aproximando. "O que você quer?" eu gritei, a voz saindo mais fraca do que eu esperava. Clara estava parada, firme como uma rocha, mas pude ver o medo em seus olhos. O padre, por outro lado, parecia estar perdendo o controle. Sua expressão estava desfeita em desespero e raiva. "Você não sabe o que está fazendo, Clara!" O padre gritou, sua voz ecoando pelas paredes como um trovão. Mas Clara não recuou. "Não vou permitir que você continue com suas mentiras", ela respondeu, seu tom desafiador cortando o silêncio. Era um embate de titãs e eu estava no meio, sem saber de que lado ficar. De repente, as figuras sombrias avançaram. Minhas pernas se moveram como se fossem pesadas. Um instinto primal gritou para eu correr, mas meu corpo não respondeu. Então ouvi um grito. Era Clara. "Não, não a toque!" Ela berrou e o padre a encarou com uma ferocidade que eu nunca imaginei ver. "Você não pode salvar a todos, Clara. É hora de você entender a verdade", ele respondeu, rancor e feridas expostas em sua voz. O caos se instalou e o mundo pareceu girar. Em meio ao tumulto, algo brilhou na mão de uma das figuras. Uma faca. O medo me engoliu. "Clara, cuidado!" eu gritei, mas era tarde demais. Um passo em direção a ela, e a lâmina reluziu como um relâmpago numa noite de tempestade. O impacto me fez parar o coração. Clara se jogou na frente do padre, sua bravura me deixando sem palavras. O golpe foi rápido. Os gritos se misturaram ao barulho da lâmina cortando o ar. Eu fechei os olhos.
Mas o horror se fazia presente mesmo assim. Quando abri novamente, vi Clara no chão, uma poça de sangue se espalhando ao seu redor. O tempo parou. O padre estava em choque, o rosto pálido, a culpa começando a dominá-lo. Não, Clara, ele murmurou, mas o desespero só fazia a cena ficar mais grotesca. E então, algo inesperado aconteceu. Clara se levantou. Não era possível. A cena que eu via parecia um pesadelo, mas lá estava ela, com um sorriso fraco, mas desafiador. Vocês acham que podem se livrar de mim tão facilmente? Ela disse, agora com uma voz diferente, quase sobrenatural. Vocês não sabem o que eu sou. A luz da vela começou a oscilar mais intensamente, como se ela estivesse em um frenesi. A sala estava em choque. Eu estava em choque. As sombras recuaram, hesitantes, diante dela. O padre, que parecia tão forte, agora estava completamente perdido. Você tem que entender, não é só sobre você ou sobre mim. Há um poder maior aqui e eu sou parte dele. Clara estava mudando e aquilo deixava o ar carregado de energia. Cada palavra dela soava como um feitiço e a igreja começava a estar em movimento. O chão tremia sob nossos pés. Não acreditem na aparência. O que vocês conhecem é uma farsa, ela prosseguiu, e suas palavras começaram a reverberar, criando um eco que fazia os cabelos se erguerem. O padre, agora pálido como a morte, olhou para mim, e eu vi ali mais do que um homem, perdido. Havia um traço de desespero suplicante. Você precisa ajudá-lo a entender. Não é só ele que está em jogo, mas todos nós. Clara finalizou, e naquele exato momento as sombras se lançaram de volta, como se estivessem recuando de um sol que acabara de aparecer. O silêncio tomou conta, pesado e denso. O que estava acontecendo? Eu sentia como se estivesse em um labirinto sem saída, sem saber em quem confiar. O olhar do padre se fixou em mim, cheio de uma súplica desesperada. Você precisa escolher um lado agora. Ele estava agora em desespero, e aqueles poucos segundos pareceram se alongar indefinidamente. Clara também olhou para mim, seus olhos agora ardendo com uma intensidade que me queimava. Uma verdade enterrada estava prestes a sair. Eu estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. O que eu faço? Pensei, angustiado. E naquela tensão, as sombras não eram apenas ameaças. Elas representavam os segredos que eu nunca soube. A verdade que desafiava minha própria realidade. Eu ainda não tinha ideia de tudo o que estava em jogo. O silêncio na igreja era opressivo e o ar estava carregado de tensão. Clara, de pé, emanava uma energia diferente, uma força que tanto atraía quanto aterrorizava. Mas, antes que eu pudesse processar completamente a cena,
Uma luz ofuscante invadiu o espaço. Era como se um sol invisível tivesse se acendido, e as sombras hesitaram, como se estivessem fugindo. Não! O que você está fazendo? O padre gritou. Mas suas palavras se perderam, sufocadas pela luz. A igreja começou a tremer, os vitrais brilhando como se estivessem vivos. Uma sensação de desespero invadiu meu peito. O que estava acontecendo? A imagem de Clara se desmanchava à minha frente, como um holograma que logo desapareceria. Você não entende, padre. Clara explodiu, e então tudo mudou. Eu sou mais do que você pensa. Sou parte deles. As palavras dela reverberaram na sala e eu congelei. O que ela queria dizer com isso? As sombras agora pareciam estar se reorganizando, tomando forma. Não apenas sombras, mas entidades. Eu entrei em um estado de choque enquanto um burburinho crescia. Um murmúrio, um eco. Os rostos distorcidos das sombras começavam a aparecer, e a verdade se cristalizava no ar. Clara não era apenas uma sobrevivente. Ela estava simplesmente cumprindo um destino. O padre olhou para ela com olhos cheios de horror. Você não pode ser um deles, ele sussurrou, desmoronando sob o peso da revelação. E então, como se uma corda tivesse sido cortada, uma das entidades sombrias se lançou para frente. Um movimento rápido agarrou o padre, e ele se transformou em um espectador impotente da cena. Naquele momento, não era só Clara que estava mudando. O padre também revelava suas verdadeiras cores. Você era um dos escolhidos, padre, disse Clara com um sorriso que misturava triunfo e dor. E, no entanto, você se escondeu atrás de uma máscara de fé. Todos nós sabemos do que você tem medo. De nós. O olhar do padre me atingiu como uma faca. Eu não conseguia acreditar no que via. As sombras finalmente começaram a se aproximar de mim, e ao mesmo tempo as palavras de Clara penetraram em minha mente. Você tem que escolher um lado, e sua escolha vai determinar o nosso futuro. As sombras pulsavam como corações em harmonia, e uma onda de energia subiu pela minha espinha. O que eu deveria fazer? A verdade que Clara estava revelando era devastadora. O que eu sabia sobre o padre e minhas crenças estavam desmoronando. Era tudo uma farsa. Uma figura imponente emergiu da escuridão, e o ar ficou mais pesado. Era uma mulher, alta e de olhos penetrantes. Assim que ela falou, percebi que o tom de sua voz era estranhamente familiar. Clara, disse ela, você realmente achou que poderia escapar da verdade? O que você se tornou não pode ser desfeito. Max, um amigo de longa data que sempre esteve ao meu lado, sempre tão leal, emergiu atrás dela. Meu estômago se revirou. Como ele estava ali? Ele olhou para mim com um olhar cheio de tristeza e determinação. Desculpe, amigo. Eu não queria que você visse isso, mas sua amiga está certa. O mundo parecia estar desmoronando. Até Max, eu sentia como se estivesse num pesadelo. O que você sabe, Max? O que vocês sabem
todos. As perguntas pareciam ecoar infinitamente. Você precisa entender que nós sempre estivemos aqui, esperando por este momento. O padre apenas cumpriu suas ordens até agora. Max continuou. As sombras não são o que você imagina. Elas são uma parte de nós. A revelação caiu como um peso em meu estômago. Os olhos de Clara estavam ardendo, e eu percebi que a luta não era apenas entre nós, mas um caminho para um futuro desconhecido. Se aquilo era verdade, minha vida estava prestes a mudar para sempre. O que realmente sabia sobre os outros, sobre mim mesmo? Com um movimento rápido, Clara se virou para a mulher enigmática. Eu não vou me deixar dominá-las. O olhar dela brilhava com uma força incontrolável, e em um instante ela estava diante de mim. Não mais uma amiga, mas uma porta aberta para novas verdades que eu nunca esperei encontrar. As sombras começaram a avançar novamente, e os ecos de gritos e sussurros tornaram-se ensurdecedores. O inevitável estava se aproximando, e uma escolha se formava em minha mente. O que eu realmente acreditava? Qual parte dessa história era real? Uma última palavra ressoou em meu coração antes que tudo virasse um turbilhão. Agora é sua vez. E com isso, o futuro se tornava um caminho incerto, mas impossível de ignorar. O silêncio na igreja era opressivo e o ar estava carregado de tensão. Clara, de pé, emanava uma energia diferente, uma força que tanto atraía quanto aterrorizava. Mas antes que eu pudesse processar completamente a cena, uma luz ofuscante invadiu o espaço. Era como se um sol invisível tivesse se acendido, e as sombras hesitaram como se estivessem fugindo. Não! O que você está fazendo? O padre gritou, mas suas palavras se perderam, sufocadas pela luz. A igreja começou a tremer, os vitrais brilhando como se estivessem vivos. Uma sensação de desespero invadiu meu peito. O que estava acontecendo? A imagem de Clara se desmanchava à minha frente, como um holograma que logo desapareceria. Você não entende, padre. Clara explodiu, e então tudo mudou. Eu sou mais do que você pensa. Sou parte deles. As palavras dela reverberaram na sala, e eu congelei. Eco. Os rostos distorcidos das sombras começavam a aparecer, e a verdade se cristalizava no ar. Clara não era apenas uma sobrevivente. Ela estava simplesmente cumprindo um destino. O padre olhou para ela com olhos cheios de horror. Você não pode ser um deles! Ele sussurrou, desmoronando sob o peso da revelação. E então, como se um fio tivesse sido cortado, uma das entidades sombrias se lançou para a frente. O movimento rápido agarrou o padre, e ele se transformou em um espectador impotente da cena. Naquele momento, não era só Clara que estava mudando. O padre também revelava suas verdadeiras cores. Você era um dos escolhidos, padre, disse Clara, com um sorriso que misturava triunfo e dor. E, no entanto, você se escondeu atrás de uma máscara de fé. Todos nós sabemos do que você tem medo. De nós. O olhar do padre me atingiu como uma faca. Eu não conseguia acreditar no que via.
As sombras finalmente começaram a se aproximar de mim, e ao mesmo tempo, as palavras de Clara penetraram em minha mente. Você tem que escolher um lado, e sua escolha vai determinar o nosso futuro. As sombras pulsavam como corações em agonia, e uma onda de energia subiu pela minha espinha. O que eu deveria fazer? A verdade que Clara estava revelando era devastadora. O que eu sabia sobre o padre e minhas crenças estavam desmoronando. Era tudo uma farsa? Uma figura imponente emergiu da escuridão, e o ar ficou mais pesado. Era uma mulher, alta e de olhos penetrantes. Assim que ela falou, percebi que o tom de sua voz era estranhamente familiar. Disse ela: Você realmente achou que poderia escapar da verdade? O que você se tornou não pode ser desfeito. Max, um amigo de longa data que sempre esteve ao meu lado, sempre tão leal, emergiu atrás dela. Meu estômago se revirou. Como ele estava ali? Ele olhou para mim com um olhar cheio de tristeza e determinação. Desculpe, amigo. Eu não queria que você visse isso. Mas sua amiga está certa. O mundo parecia estar desmoronando. Até Max, eu sentia como se estivesse em um pesadelo. O que você sabe, Max? O que vocês sabem todos? As perguntas pareciam ecoar infinitamente. Você precisa entender que nós sempre estivemos aqui, esperando por este momento. O padre apenas cumpriu suas ordens até agora. Max continuou. As sombras não são o que você imagina. Elas são uma parte de nós. A revelação caiu como um peso em meu estômago. Mas de repente tudo mudou novamente. Uma explosão ressoou. Uma rajada de vento gelado atravessou a igreja e um ruído estrondoso ecoou. A entrada se estilhaçou e uma figura encapuzada avançou, trazendo a escuridão consigo. E então a máscara dela caiu. Era minha mãe. Sentimentos de choque e traição colidiram dentro de mim. Você, minha voz tremia. A mulher que eu sempre havia respeitado, meu porto seguro, agora parecia parte daquele terror. Desculpa dizer, e sua voz era como um sussurro cortante. Eu não podia dizer. Não podia proteger você como queria. Estendeu as mãos, como se tentasse criar paz em meio ao caos. Mas o que vi no rosto dela me fez sentir ainda mais confuso. Um fio invisível de poder estava atado à sua presença. Você faz parte disso, você sabia? Perguntei, meu coração batendo descontroladamente. As sombras recuaram levemente, quase reverenciando-a. Não é uma escolha fácil, e você não entende o que está em jogo. O padre não é o único envolvido em um jogo muito maior. E Clara faz parte de algo que transcende nosso entendimento. Enquanto falava, meus sentimentos por ela se contorciam. Era uma traição sobrenatural. O ambiente estava em frangalhos e a pressão nas costelas aumentava. Você precisa escolher, filho, e sua escolha precisa ser feita agora. A tensão estava insuportável. Assim, enquanto a escuridão se aproximava, tudo o que eu acreditava ser verdade estava se despedaçando, e a única coisa que restava era uma escolha insuportável, presa entre laços de sangue e segredos de almas. O que eu faria agora? A verdade era uma prisão, e eu estava prestes a ser julgado. O silêncio na igreja
ainda estava pesando sobre mim, mas algo dentro de mim começou a se agitar. O que minha mãe havia revelado era muito, muito mais do que eu podia suportar. Olhei para Clara, então para o padre. Eles estavam em lados opostos e eu estava no meio de uma tempestade que não tinha como controlar. A tensão era palpável. As sombras pairavam ao nosso redor, como se esperassem que eu tomasse uma decisão. Você precisa escolher. A voz da minha mãe soou mais alta e cheia de urgência. O que estava por trás daquela escolha? O que significava pertencer a um lado ou a outro? A atmosfera estava carregada de linhagens que eu não entendia. O que de verdade estava acontecendo? O padre ficou em silêncio. A expressão dele era uma mistura de raiva e desespero. Seus olhos, normalmente cheios de compaixão, agora estavam escuros com medo. Você está mentindo para mim, eu gritei, a dor e a confusão explodindo em meu peito. Como posso confiar em você? O choque na voz dela foi like um tapa. Ela hesitou, os lábios tremendo, mas a determinação em seus olhos nunca vacilou. Você precisa entender que eu fiz isso para proteger você. Ninguém é imune e algumas verdades têm um preço. Nós não somos quem você pensa que somos. A raiva a envolvia. Você não sabe o que eles planejam, o que o padre está escondendo. As sombras começaram a se agitar e eu senti a energia aumentando na sala. O vento uivava nas janelas, fazendo os vitrais brilharem intensamente com as cores distorcidas. Mas algo dentro de mim estava mudando também. Lembrei de momentos em que Clara e eu éramos crianças, brincando, rindo, prometendo que nada poderia nos separar. Mas aqui estávamos, com escolhas de vida e morte se formando entre nós. A traição corria tão profundas quanto os meus sentimentos. E de repente um forte estrondo ecoou, fazendo tudo parar. A igreja tremeu e as sombras hesitaram, como se uma presença ainda maior estivesse se aproximando. A porta se abriu e com um brilho ofuscante uma figura entrou, imediatamente desafiando o poder que lá estava. Uma mulher vestida de glórias e raiva pairou diante de nós, um olhar intenso e familiar. Era minha avó. Aqui você está, enganando todos novamente. Ela gritou com uma voz que gelou o sangue nas minhas veias. Ninguém estava mais preparado para aquele rosto, essa nova verdadeira identidade. Eu me lembrei dela contando histórias sobre um passado que eu nunca considerei real. Os seus jogos terminaram e você não pode arrastar mais ninguém com você. A revelação do meu passado atingiu como um relâmpago. Você também faz parte disso. Você também estava envolvida. O estômago me esmagava com o peso da realização. A tensão cortante transformou-se em caos. As sombras, agora nervosas e inquietas, pareciam dançar ao redor dela. O padre tentou se recompor, mas sua confiança vacilou. Onde você esteve todos esses anos? O que está acontecendo, avó? A mulher encarou o padre com desprezo. Sabe bem o que fizemos. Este não é um jogo. Aqui a verdade não é feita para ser escondida. Senti a erupção de emoções dentro de mim. O que acabara de ser revelado mudava absolutamente. Tudo. Clara e minha avó unidas contra algo maior. Algo que eu não compreendia. O choque era quase insuportável.
Um entrelaçar de destino, de segredos e de um passado que nunca descobri. E então eu sabia que a verdadeira terribilidade estava prestes a ser revelada. Algo que transformaria tudo o que eu pensava que era verdade. Quem eu realmente era. O que eu realmente acreditava. Com meu sangue envolvido em uma teia de sombras e mistérios, a confusão tomava conta. O ar parecia mais denso e o tempo cristalizava ao meu redor. Você precisa escolher agora. A voz da minha mãe ecoou. A pergunta estava nas minhas mãos, como uma faca, e com isso, tudo à minha volta se tornava mais escuro. O que eu faria agora? O silêncio na igreja ainda estava pesando sobre mim, mas algo dentro de mim começou a se agitar. O que minha mãe havia revelado era muito, muito mais do que eu podia suportar. Olhei para Clara, então para o padre. Eles estavam em lados opostos e eu estava no meio de uma tempestade que não tinha como controlar. A tensão era palpável. As sombras pairavam ao nosso redor, como se esperassem que eu tomasse uma decisão. Você precisa escolher. A voz da minha mãe soou mais alta e cheia de urgência. O que estava por trás daquela escolha? O que significava pertencer a um lado ou a outro? A atmosfera estava carregada de linhagens que eu não entendia. O que de verdade estava acontecendo? O padre ficou em silêncio. A expressão dele era uma mistura de raiva e desespero. Seus olhos, normalmente cheios de compaixão, agora estavam escuros com medo. Você está mentindo para mim. Eu gritei, a dor e a confusão explodindo em meu peito. Como posso confiar em você? O choque na voz dela foi como um tapa. Ela hesitou, os lábios tremendo, mas a determinação em seus olhos nunca vacilou. Você precisa entender que eu fiz isso para proteger você. Ninguém é imune e algumas verdades têm um preço. Nós não somos quem você pensa que somos. A raiva a envolvia. Você não sabe o que eles planejam, o que o padre está escondendo. As sombras começaram a se agitar e eu sentia a energia aumentando na sala. O vento uivava nas janelas, fazendo os vitrais brilharem intensamente com as cores distorcidas. Mas algo dentro de mim estava mudando também. Lembrei de momentos em que Clara e eu éramos crianças, brincando, rindo, prometendo que nada poderia nos separar. Mas aqui estávamos, com escolhas de vida e morte se formando entre nós. A traição corria tão profundas quanto os meus sentimentos. E de repente, um forte estrondo ecoou, fazendo tudo parar. A igreja tremeu e as sombras hesitaram, como se uma presença ainda maior estivesse se aproximando. A porta se abriu e, com um brilho ofuscante, uma figura entrou, imediatamente desafiando o poder que lá estava. Era uma mulher vestida de glórias e raiva. Você, sua traidora, a figura vociferou e meu coração parou. Era minha avó. Seu olhar tinha um peso enorme, uma mistura de desapontamento e furor. Meu mundo desabou. Como era possível? Como ela estava aqui depois de tantos anos? Aqui você está, enganando todos novamente. Ela avançou com confiança e suas palavras cortaram o ar. As sombras recuaram diante dela. Mesmo o padre vacilou. Você, minha mente girava.
Que você está fazendo aqui? As perguntas atropelavam meus pensamentos, mas a presença dela era avassaladora. Eu não podia deixar isso acontecer. Ela gritou, sua voz ecoando nas paredes. Você precisa acordar, meu filho. É tudo uma ilusão. A confusão tomou conta. O que você quer dizer com isso? Minha voz era um sussurro desesperado. A tensão e a energia no ar estavam em um nível insuportável. As sombras se aglomeravam, mas inexplicavelmente não ousaram se aproximar. Todos aqui são parte do plano, e você é a chave. As palavras da minha avó ressoaram em mim, que algo estava errado, mas minha mente se rebelava contra a ideia. O culto, as mentiras, tudo fazia parte de um jogo muito maior do que você imagina. Quando ela disse isso, uma onda de raiva repentina me atingiu. Uma verdade poderosa e devastadora, e uma fúria incontrolável borbulhando em meus mais intensa, ofuscando todos os rostos à minha frente. Isso não é o que você pensa! Clara gritou. O tempo pareceu parar enquanto todos se viravam, finalmente percebendo que entre eles a verdadeira culpada estava prestes a ser revelada. E ali, no meio de toda aquela confusão, uma sombra emergiu das dobras do ônibus da luz. Algo se aproximou, entrelaçando-se nas palavras da minha avó. A luz tremeu, enquanto uma figura esbranquiçada se revelava. Eram rostos familiares, antigos e novos, surgindo de diversos lugares, como elementos de um passado esquecido. Mas um rosto se destacou e meu corpo congelou. Era meu pai, pensando que estava morto. Ele era parte de tudo isso. Você não poderia me deixar de fora, não é? Ele havia sussurrado, e a voz era a coisa mais fria que eu já havia ouvido. Sou parte do que você vai se tornar. O choque atravessou a sala como um trovão. A revelação me fez questionar mais do que já tinha. O que era verdade? A sala parecia girar, o tempo escapando enquanto eu lutava para entender. Meu mundo estava se desmoronando e a única coisa que sabia com certeza era que a guerra começava agora, com um futuro incerto trilhado em mentiras e segredos. Agora é sua vez de decidir, filho. O eco da voz do meu pai cortou o ar antes que tudo na igreja se tornasse um turbilhão de incertezas. O que eu faria com toda essa verdade? E quem eu realmente era, afinal? O ar estava pesado e a tensão era tão forte que quase se podia tocá-la. Meu coração pulsava como um tambor acelerado. A revelação da minha avó ressoava na minha mente, as palavras dela ecoando como um alerta, enquanto minha mãe, Clara e o padre observavam. Era um momento de escolha, e a sombra do meu passado estava prestes a se desdobrar. Mas antes que eu pudesse processar tudo, o chão sob nossos pés tremeu violentamente. O estrondo ensurdecedor cortou o ar e as paredes da igreja pareceram se inclinar, ameaçando desabar. O altar começou a brilhar intensamente e uma fissura se abriu no chão, engolindo a luz e revelando um vazio negro profundo. E então algo mais emergiu daquela escuridão.
Um grito cortante ecoou pelo ar, vindo da fissura. Algo estava saindo de lá. Em um movimento rápido, uma mão esquelética se estendeu, puxando-se com força. O medo paralisou todos nós. A figura que se ergueu era alta, envolta em um manto escuro e rasgado, pairando como uma sombra sobre nós. A cabeça coberta por um capuz não deixava ver o rosto, mas ao mesmo tempo havia algo familiar nas suas formas. Uma parte de mim a reconhecia. O ser avançou e, quando a luz da igreja iluminou seu rosto, fiquei paralisado. Era uma versão distorcida de mim mesmo. Meus olhos, mas com uma expressão de tormento e malícia. A mesma fisionomia, mas trazendo uma aura sombria que gelava o sangue. Você, ele disse, sua voz um sussurro rasgado que soava ao mesmo tempo estranho e íntimo. Sempre esteve destinado a isto. Quem? O que você é? Eu gaguejei, a boca seca. Todos olhavam, a confusão e o horror estampados em seus rostos. A presença era esmagadora, um abismo de dor e poder. Sou sua verdade escondida, o que você se recusa a ver. Ele se moveu com uma fluidez sobrenatural, dirigindo o olhar para cada um de nós. E os olhos de Clara brilhavam com um medo que eu nunca tinha visto antes. Vocês todos são apenas peças neste tabuleiro. E você, mais do que ninguém, precisa escolher. As sombras dançavam ao nosso redor, pulsando como se estivessem vivas, vibrando em um ritmo próprio. Eu queria gritar, mas minha voz falhou. Meu olhar buscou o padre, que paralisou com a boca entreaberta, como se todos os segredos que ele guardou fossem desmoronar em um instante. A figura me observava, um sorriso torto surgindo na boca. Você sempre soube. O padre não é seu inimigo. Ele é um aliado que se esconde atrás de uma máscara que você mesmo colocará. As revelações cortavam como facas ao meu redor. Assim, tudo que parecia certo se tornava nebuloso. Olhei para minha mãe. A dor nos olhos dela refletia a batalha que já tinha acontecido. Você, a chave, tornará um deles, ou se lutará para mudar o destino. Não, isso não pode ser verdade. Eu gritei, mas as palavras soavam vazias, como ecos. As sombras se aproximavam de mim, como se quisessem me engolir. A figura se aproximou ainda mais, um gesto lento, como uma serpente se movendo. Escolha agora, ou a escuridão consumirá todos ao seu redor. Se tornar um salvador ou um destruidor, o poder está nas suas mãos. O tempo parecia estagnar. Uma tormenta de emoções conflituosas me invadiu. O que eu faria? Poderia eu realmente realizar essa escolha? Então, antes que pudesse responder, a igreja inteira tremeu novamente. A luz da vela piscou e um grito agudo cortou o ar. As sombras tomaram conta de tudo. Aquela presença familiar estava prestes a me transformar, e o que eu pensava que era verdade poderia se transformar em um pesadelo. O que seria de mim? E principalmente, o que eu estava
prestes a descobrir sobre quem eu realmente sou. O ar estava pesado e a tensão era tão forte que quase se podia tocá-la. Meu coração pulsava como um tambor acelerado. A revelação da minha avó ressoava na minha mente, as palavras dela ecoando como uma alerta, enquanto minha mãe, Clara e o padre observavam. É um momento de escolha, e a sombra do meu passado estava prestes a se desdobrar. Mas antes que eu pudesse processar tudo, o chão sob nossos pés tremeu violentamente. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar e as paredes da igreja pareceram se inclinar, ameaçando desabar. O altar começou a brilhar intensamente e uma fissura se abriu no chão, engolindo a luz e revelando o vazio negro profundo. E então algo mais emergiu daquela escuridão. Um grito cortante ecoou pelo ar, vindo da fissura. Algo estava saindo de lá. Em um movimento rápido, uma mão esquelética se estendeu, puxando-se com força. O medo paralisou todos nós. A figura que se ergueu era alta, envolta em um manto escuro e rasgado, pairando como uma sombra sobre nós. A cabeça coberta por um capuz não deixava ver o rosto, mas havia algo familiar nas suas formas. Uma parte de mim a reconhecia. O ser avançou, e quando a luz da igreja iluminou seu rosto, fiquei paralisado. Era uma versão distorcida de mim mesmo. Meus olhos, mas com uma expressão de tormento e malícia. A mesma fisionomia, mas trazendo uma aura sombria que gelava o sangue. Você, ele disse, sua voz um sussurro rasgado que soava ao mesmo tempo estranho e íntimo. Sempre esteve destinado a isto. Quem? O que você é? Eu gaguejei, a boca seca. Todos olhavam, a confusão e o horror estampados em seus rostos. A presença era esmagadora, um abismo de dor e poder. Sou sua verdade escondida, o que você se recusa a ver. Ele se moveu com uma fluidez sobrenatural, dirigindo o olhar para cada um de nós, e os olhos de Clara brilhavam com um medo que eu nunca tinha visto antes. Vocês todos são apenas peças neste tabuleiro, e você, mais do que ninguém, precisa escolher. As sombras dançavam ao nosso redor, pulsando como corações em agonia. Eu queria gritar, mas minha voz falhou. Meu olhar buscou o padre, que paralisou com a boca entreaberta, como se todos os segredos que ele guardou fossem desmoronar em um instante. A figura me observava, um sorriso torto surgindo na boca. Você sempre soube, o padre não é seu inimigo. Ele é um aliado que se esconde atrás de uma máscara que você mesmo colocará. As revelações cortavam como facas ao meu redor. Assim, tudo que parecia certo se tornava nebuloso. Olhei para minha mãe. A dor nos olhos dela refletia a batalha que já tinha acontecido. Você é a chave para todo esse mistério, minha avó disse, agora com uma segurança que eu nunca havia visto nela. Você precisa decidir se tornará um deles ou se lutará para mudar o destino. Não, isso não pode ser verdade. Eu gritei, mas as palavras soavam vazias, como ecos. As sombras se aproximavam de mim, como se quisessem me engolir. A figura se aproximou ainda mais, um gesto lento, como uma serpente se movendo. Escolha agora, ou a escuridão consumirá todos ao seu redor. Se tornar um salvador ou um destruidor.
O poder está nas suas mãos. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Um clarém ofuscante irrompeu da fissura no chão, iluminando a igreja completamente. Uma onda de calor e luz intensa envolveu tudo ao nosso redor, e as sombras começaram a se agitar freneticamente. A luz parecia puxar a escuridão, e então, com um estalo que cortou a respiração, a figura distorcida de mim desmoronou em uma nuvem de fumaça e se dissipou. No lugar onde ele estava, uma esfera de energia pura emergiu, refletindo imagens do passado e do presente em lapso, como flashes de uma vida que não era minha. Uma cena se destacou. Meu pai, não como a figura aterradora que eu pensava, mas como um homem bom, protegendo uma criança. A criança que eu era. O pânico tomou a mim. Eu e a essência do que sou. Os laços que você pensava quebrados estão mais fortes do que nunca. A voz do que parecia ser um múltiplo ecoou na igreja. A verdade está entrelaçada em seus corações e mentes. Você não pode fugir dela. Meus olhos se abriram em reconhecimento. A luz não estava apenas revelando segredos, ela estava revelando conexões. Era uma revelação horrível. A verdade sobre quem eu era, sobre o que eu tinha deixado para trás. E logo a esfera começou a se fragmentar em pedaços, como se vários destinos se separassem. Não! Eu gritei. O que isso significava para todos nós. Uma tempestade de emoções crescia, e eu percebi que, independentemente da escolha que fizesse, suas consequências começariam agora. A igreja tremeu novamente, e antes que eu pudesse agir, tudo ficou escuro. A única coisa que eu via era um vislumbre de Clara, minha mãe e o padre desaparecendo nas sombras, abrindo uma fissura no tecido da realidade. O que isso significaria para todos nós? O futuro estava se moldando, mas tenho certeza de que a batalha estava longe de terminar. E eu sabia que a escolha que eu fizesse logo viria com um peso inimaginável futuro. Ou talvez conhecido demais. A luz piscava intensamente, iluminando o caos em torno de nós. A figura que eu percebera como uma versão distorcida de mim mesmo agora se desvanecia, transformando-se numa névoa pesada que preenchia a igreja. As sombras começaram a se agitar novamente, zumbindo como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Lembro-me de segurar o peito, sentindo o coração disparar. O que significava tudo isso? O que esperavam de mim? Agora é a sua chance! A voz da minha avó ressoou com uma força renovada. Você é mais do que isso. É mais do que apenas o que eles querem que você seja. Faça a escolha. Olhei para Clara, que estava com uma expressão de determinação misturada a medo. O padre, ao meu lado, parecia ter perdido toda a sua bravura. Seu rosto agora um mapa de angústia e relutância. A energia na sala estava se intensificando, como se o próprio ar estivesse prestes a explodir. Você não pode deixar que a escuridão vença, gritou Clara, seus olhos brilhando intensamente. Seja forte,
Você precisa se lembrar do que realmente importa. Então um grito cortou o ar, e eu me agachei instintivamente, o som repleto de desespero. Olhei para a fissura que se abriu no chão, engolindo luz e esperança. Não podia deixar que aquele medo dominasse. Com um grito que soou como um trovão, ergui os braços e fui em direção à esfera pulsante de luz. Eu escolho a verdade, declarei, sentindo as palavras ecoarem por toda parte. Eu escolho a luz. No instante em que as palavras deixaram meus lábios, uma onda poderosa de energia irrompeu de mim, como se um sol tivesse surgido do interior, varrendo as sombras e revelando a igreja em toda a sua antiga beleza. Todos os rostos em volta, até mesmo o padre, foram banhados em um brilho radiante e quente. Um sorriso surgiu no rosto de Clara, e mesmo que parecesse quase impossível, a tensão começou a se dissipar. As sombras recuaram, como se estivessem sendo sugadas pela luz, deixando apenas um traço da escuridão que havia dominado tudo. E assim, a figura que era eu mesmo se desfez em 1000 partículas de luz, como uma estrela quebrando em choque. Quando tudo finalmente se acalmou, a igreja estava serena. A luz banhava tudo em uma beleza tranquila. Olhei ao redor, vendo Clara em pé, com os olhos cheios de lágrimas de alegria. O padre, agora restaurado, parecia aliviado, um novo fogo queimando em seu olhar. Minha avó sorriu, um sorriso que iluminava o ambiente. E por um momento tudo parecia possível. Mas a sensação de que havia mais a revelar ainda pairava no ar. Uma dúvida se instalou em meu coração. O que viria a seguir? Havia dado um passo importante, mas o futuro ainda parecia nebuloso. Num turbilhão de emoções, percebi que aquela não era apenas minha luta. Cada um de nós carregava histórias, amores e medos. E diante de mim, Clara sussurrou: agora somos livres. Mas a verdadeira batalha ainda está por vir. Precisamos nos unir, e a verdade será a nossa arma. E enquanto o eco de suas palavras se dissipava pelo sagrado espaço da igreja, a ambiguidade do futuro me envolveu novamente. O que viria a seguir? A liberdade custaria? Eu estava pronto para o que viesse, com Clara ao meu lado. Agora, para você que está lendo isso, chegou o momento de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a continuar a criar. Eu quero saber suas reações e teorias sobre esse final. Então, inunde a seção de comentários com seus pensamentos. E não espere mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos construir essa comunidade.